oposição. Olha, ontem o Senado do Paraguai, controlado pelo Partido Colorado, que é o partido de direita do Paraguai, do mesmo presidente, do mesmo partido do presidente Santiago Penha, aprovou aí o início, melhor dizendo, aprovou um acordo assinado entre o governo do Paraguai e o governo dos Estados Unidos, que prevê a liberdade das tropas americanas operarem dentro do Paraguai. Obviamente que essas operações serão em conjunto com as forças paraguaias. Isso mesmo. Olha, esse acordo, inclusive acredito que o Paulo Henrique e o Sepúlveda já haviam, em algum momento no ano passado, analisado, principalmente no final do ano passado, os dois governos chegaram a um acordo de que é preciso combater a presença do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então, o secretário Rubio assinou esse acordo com o presidente paraguaio, que, na minha opinião, foi intermediado por Israel. Sim, por Israel. No final do ano passado também nós tivemos a visita do ministro das Relações Exteriores de Israel no Paraguai, o senhor Gideon Sar, que saiu dali com alguns acordos de inteligência com o Paraguai. Traduzindo, o Mossad vai operar dentro do Paraguai para combater a operação do Hezbollah. É essa a tradução da ida do Gideon Sar até o Paraguai. Agora, os senhores podem acreditar que seria muita coincidência, né, a visita do ministro das Relações Exteriores do Israel ao Paraguai e dias depois um acordo como esse visando as operações do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Não é coincidência. E também visa esse acordo militar, não é? Visa o combate ao narcotráfico no Paraguai. O Paraguai não é um país como a Venezuela, como foi a Colômbia nos anos 80, em certa medida até o Brasil. Você não tem um grande grupo paraguaio, né, a nível do PCC ou a nível dos cartéis venezuelanos. Mas o Paraguai é um produtor de maconha e também uma rota, principalmente entre Brasil, Bolívia, obviamente que a Argentina, Paraguai, Peru, enfim, o Paraguai ficou conhecido como uma rota importante. E é justamente isso que os americanos querem ali cortar, as rotas do narcotráfico e, como eu disse, a presença do Hezbollah. O acordo prevê imunidade aos soldados americanos e eles estarão sob a jurisdição dos Estados Unidos. Ou seja, se um militar americano cometer uma infração dentro do Paraguai, ele será julgado por autoridades americanas nos Estados Unidos. Esse é o acordo, tá? Que prevê essa questão. Em troca, além do Paraguai ganhar toda a expertise e inteligência, muito provavelmente do Mossad, essa parceria, né? O combate ao narcotráfico limpa a imagem do Paraguai, melhora a imagem do Paraguai, até mesmo para investimentos externos, ou seja, o governo paraguaio reconhece que tem um problema na questão do narcotráfico, mas, por outro lado, ele também resolve virar essa página e fazer aquilo que é possível no combate ao narcotráfico, como disse, melhorando sua imagem. Daniel, meu caro, eu vou pedir só para você fechar o seu áudio, por gentileza, se você puder. Aí, perfeito, obrigado. Eu achei que estava com retorno do meu aqui. Obrigado, Daniel. Então, o Paraguai melhora a sua imagem, o Paraguai é um país que está crescendo muito, é um país que está indo muito bem. O Santiago Penha foi realmente aí uma grande surpresa dessa nova geração. Nem tanto, ele não é tanto da nova geração, mas enfim, junto com o Milei, é impressionante a parceria do Paraguai com a Argentina, e possivelmente o Brasil pode entrar na brincadeira também a partir do ano que vem, quando eu acredito que Flávio Bolsonaro seja o presidente do Brasil, e aí nós poderemos ter parcerias como essa. Muita gente vem falando, será que essa movimentação americana no Paraguai visa, entre aspas, dar aquele abraço do povo em relação ao Brasil? No que diz respeito ao combate ao narcotráfico, eu acredito que sim, tá? Aí não seria um abraço no Brasil, mas sim seria um abraço contra as operações do PCC no Brasil, e não me refiro ao Partido Comunista Chinês, me refiro ao primeiro comando da capital e ao Comando Vermelho. Nós noticiamos aqui no ano passado que a polícia paraguaia já havia desmantelado uma rota
que usava reforma de veículos velhos, né, carros, automóveis, de veículos que saíam da Bolívia em direção ao Brasil e vice-versa, e nesse fluxo desses veículos era traficar drogas, armas, de tudo um pouco entre o Comando Vermelho e algum braço deles na Bolívia. E o Paraguai era o ponto, digamos assim, de passagem, inclusive com empresas de fachada. E a polícia do Paraguai desmantelou isso. Muito provavelmente agora, com essa parceria militar com os Estados Unidos e com o Mossad, então operações como essa devam se tornar mais comuns no noticiário. Eu só aqui preciso fazer um registro. Pessoal, eu não posso afirmar categoricamente que o Mossad vai operar dentro do Paraguai, no sentido de eu não tenho como, Ivan, onde que você viu isso? Tem uma notícia? Tem? Qual jornal deu isso? Não. Mas, obviamente, quando você tem o ministro das Relações Exteriores de Israel dizendo que vai colaborar com inteligência, eu conto com a inteligência do público para presumir que o Mossad vai operar ali, né? Por que isso é de interesse de Israel? Porque nós sabemos que existem denúncias de que o Comando Vermelho, e principalmente o PCC, contribuem com a rede do Hezbollah. Lógico, logo na cabeça, né, de Israel, é o seguinte: se a gente corta esse financiamento do Hezbollah com sua parceria com o PCC, logo o Hezbollah terá menos dinheiro para desenvolver foguetes que eles jogam contra nós. Ou seja, sim, existe uma conexão com essa operação que está acontecendo exatamente agora de Israel dentro do Líbano contra as imposições do Hezbollah e toda essa movimentação na Tríplice Fronteira. O Hezbollah hoje tem duas grandes fontes de renda. A primeira delas, o regime iraniano, dispensa comentários, e a segunda, a sua operação dentro da América Latina, que agora ficou muito afetada, principalmente na Venezuela, e pode ficar afetada também no Paraguai. E olha só que interessante, as Forças Armadas do Paraguai vão receber de presente, entre aspas, dos Estados Unidos, nada menos, nada mais do que 150 carros armados. Não são tanques, tá, pessoal? Mas são carros blindados, com aqueles carros que a gente vê no filme que vai alguém em cima, tipo um Jeep grandão, bonitão, que o cara vai em cima ali atirando e tal, e ele é blindado, enfim. É um equipamento que a Ucrânia, no começo da guerra, precisava muito e teve que implorar para conseguir. Então, o exército do Paraguai vai receber 150 desses carros, tá? Isso já em um pré-acordo assinado em janeiro. Bom, então a gente tem essa questão do Paraguai. Conforme nós noticiamos também, nós tivemos o início de uma operação americana no Equador contra o narcotráfico, na noite desta terça-feira. E nós ainda não temos notícias de onde será essa operação no Equador, porque justamente é uma operação que depende do sigilo. Então eu acredito que nos próximos dias a gente tem informações de narcoterroristas sendo eliminados dentro do Equador, sendo presos, deportados para os Estados Unidos, em uma parceria do exército equatoriano com o exército americano, com o Southcom. Isso já está em andamento, isso já está acontecendo, tá, pessoal? E olha só, ontem nós tivemos uma notícia que vai um pouco na linha da intenção dos americanos dentro do Equador. O Daniel, eu ia falar disso por último, mas eu vou pedir para você inverter aqui. Nós temos a questão aquele print que eu te mandei por último, por gentileza. Esse aí, perfeito. Pessoal, ontem à noite, o governo do Equador, eu não sei se vocês viram isso, tá? Deixem aí no chat se vocês viram isso em algum lugar. O governo do Equador rompeu relações diplomáticas com Cuba. Tá aí o documento do governo do Equador. Eles deram 48 horas para todo o corpo diplomático cubano deixar o país. Isso porque, segundo informações do governo equatoriano, os cubanos estavam operando dentro do Equador para desestabilizar o governo do Equador. Algo que eu presumo que tenha acontecido durante o governo Bolsonaro, tá? Dito isso, nós temos um outro elemento aqui. Quando capturaram o Nicolás Maduro, foi noticiado, inclusive depois nós tivemos o vídeo, enfim, aproximadamente 40 ou 50 agentes cubanos foram eliminados naquela operação. Eles faziam a defesa do Maduro. Só que
Eu acho que é muita coincidência que você tenha o início das operações, então, contra o narcotráfico no Equador na terça-noite, e 24 horas depois, o governo do Equador expulsa todo o corpo diplomático cubano. Logo, onde que eu estou querendo chegar, pessoal? A probabilidade de que Cuba, de alguma maneira, ajude o narcotráfico equatoriano é muito grande. E o que o Daniel Noboa está fazendo é justamente isso, de eliminar essa presença. Nós tivemos aí uma denúncia contra o Nicolás Maduro, de que ele teria um esquema de passaportes diplomáticos justamente para que o narcotráfico operasse. E também as suas conexões políticas. Se o Maduro fazia isso, quem me garante que Cuba também não fazia? Obviamente que Cuba deve fazer também. E o presidente do Equador, Daniel Noboa, está fazendo é justamente eliminar essa possibilidade do uso diplomático por parte de narcotraficantes para que fujam do Equador, por exemplo, ou que tragam mais apoio para os narcotraficantes que estão operando dentro do Equador. Essa notícia ela é extremamente importante e, na minha opinião, tem uma conexão com o combate ao narcotráfico. O Daniel, eu vou pedir para você separar o comentário do Esmer Pereira 19 aqui, que faz um comentário interessante. Ele, pelo jeito, ele não só viu a notícia, como ele já viu alguns vídeos. E sim, tão logo saiu a notícia da expulsão dos equatorianos, por parte dos equatorianos do corpo diplomático de Cuba, do país, começaram a surgir imagens da embaixada cubana no Equador, deles queimando documentos. Esmar, eu presumo que você saiba isso que eu vou trazer, mas aqui você me deu uma chance para explicar isso para o público. Sempre que você tem o fim de uma missão diplomática, algo nesse sentido, é comum que as embaixadas e consulado queimem tudo. Aquilo que eles não puderem levar, eles vão queimar tudo, picotar tudo. Então, isso que está acontecendo está dentro do script. Tá? Eu me lembro quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, a embaixada da Rússia aqui no Reino Unido, eles fizeram isso, começaram a queimar documentos e eles fizeram questão de ser filmados, né? Que foi uma maneira de dizer, olha, talvez a gente feche a embaixada da Rússia em Londres. E por que nós faríamos isso? Porque talvez vamos bombardear Londres, então estamos tirando o nosso pessoal daí. Foi uma propaganda russa para tentar assustar a opinião pública no Reino Unido para que não apoiasse a iniciativa britânica de ajudar a Ucrânia. Mas é muito comum, sim, essa queima de documentos, tá? O que não é comum é queima de arquivo. Se os senhores pegaram a referência do que eu tô querendo dizer, que não tem nada a ver com essa notícia aqui, mas eu tenho certeza que os senhores são muito inteligentes e vão pegar a referência com a queima de arquivo. Obrigado, Ismar, pelo seu comentário aí, você com a camisa do Atlético de Madrid, né? Tá certo. Então, eu vou pedir para o Paulo analisar um pouco melhor também, em algum momento nos próximos dias, essa questão, porque eu acredito que é um duro golpe para o Foro de São Paulo, uh, toda essa movimentação que a gente está vendo nos Estados Unidos, do Paraguai até o Equador, e possivelmente com a troca do governo na Colômbia. A gente tem eleição na Colômbia perdão, daqui a uns 60 dias, e também no Peru. O Peru é um caso um pouco mais complicado, e vamos ver se teremos troca de governo. Eu acredito que sim, no Brasil também.